que o ser humano não conhece, não existe para ele. Portanto, o universo tem, para cada um, o tamanho que abrange o seu conhecimento. As pessoas escutam falar muito sobre a 3D, né? Terceira dimensão. Que vivemos na 3D, na terceira dimensão, e que estamos entrando numa nova frequência de realidade, que é a 4D, 5D. E muitas pessoas não entendem isso e não sabem explicar também como que funciona esse sistema de frequências, né? Então existem aí infinitas frequências, infinitas dimensões. E nós estamos conectados à dimensão que o nosso grau de consciência consegue conceber. Então, conforme a gente vai ampliando o nosso grau de consciência, a gente vai elevando a nossa frequência, a gente vai se conectando com outras dimensões, com outras realidades. Então, por exemplo, vivemos aqui numa realidade que chamamos de 3D. Nessa realidade 3D, nessa frequência, existe aí muitas crenças bloqueadoras, crenças limitantes que mantêm as pessoas vibrando, conectadas nessa frequência. Então você que vive na 3D neste exato momento, você está vivendo porque você está em harmonia com essa frequência de 3D. O seu grau de consciência, ele só consegue conceber o que você tem hoje na sua realidade. Então, todas as coisas no seu entorno, todas as pessoas, todas as situações, todos os objetos, eles estão na frequência da sua realidade, do seu grau de consciência. E a realidade 3D, ela é considerada uma realidade de baixa vibração. Por quê? Porque é uma realidade onde as pessoas vivem escassas. Não estou falando aqui só de dinheiro, eu estou falando de várias coisas. Escassa de relacionamentos, escassa de amor, escassa de bens, né, de itens materiais, porque as pessoas se limitam a alcançar e ter certas coisas, escasso de financeiro, enfim, escasso de saúde. E por que a gente vive assim? Porque a realidade 3D trabalha num sistema de realidade escasso. É um sistema limitado mentalmente. E as pessoas, as consciências que vibram nessa frequência, elas se conectam com essa realidade aqui. E quando a gente fala de 4D, de 5D, 6D, 7D, enfim, 9D, que são realidades onde as pessoas, onde as consciências conseguem alcançar certos níveis maiores, onde você vai ampliando a sua percepção, onde você vai saindo da inconsciência e se tornando um ser mais consciente, você ainda assim continua vivendo na 3D. Mas a sua mentalidade, o seu grau de consciência, ele evolui. Você começa a enxergar além da 3D. Você começa a enxergar além do que o que você enxergava até o momento que você estava vibrando a terceira dimensão. No momento que você começa a ampliar o seu grau de consciência, que você começa a evoluir espiritualmente, o seu mental eleva a percepção que ele tem da realidade que você estava vivendo. E você começa a ampliar esse seu grau de consciência. Então você vai elevar o seu grau de consciência, você vai enxergar e entender coisas que você achava que nem existiam antes. E aí você começa a acessar uma nova dimensão. Então percebe que tudo é mentalmente. Você vai acessando novas realidades. E através desse movimento mental que você faz, você vai se conectar com outras pessoas, com outros lugares, com outras situações. Você vai começar a se mover, a se tornar uma pessoa que vive essa nova realidade, essa nova dimensão. Então você vai procurar fazer outras coisas, você vai querer mudar de trabalho, você vai querer servir as pessoas de uma forma diferente, com propósito, com valor. Você vai querer mudar o seu corpo físico, você vai querer mudar de alguma forma a sua aparência, os relacionamentos no seu entorno, você vai se conectando com novas pessoas, você vai eliminando algumas pessoas da sua realidade, você perde contato com elas, você perde a conexão, é como se elas não existissem mais na sua realidade. Você muda de lugar, muda de cidade, muda de país. As coisas vão se transformando e você vai acessando um outro nível de realidade, uma outra dimensão. Você começa a enxergar a vida de uma forma completamente diferente. Então as pessoas que vivem na 3D, elas vivem mentalmente essa realidade. E é o que elas veem do lado de... Então quem vive uma vida inconsciente acha que só existe esse sistema de realidade aqui, que só existe o que você aprendeu no decorrer do período que você está vivendo essa experiência aqui temporária. Então você cresceu aí nesse sistema de realidade, você cresceu seguindo um sistema educacional, um sistema religioso, um sistema cultural, um sistema familiar e todos vibram nessa mesma frequência. Quando você começa a sair desse sistema, quando você começa a adquirir conhecimentos, a aprender coisas diferentes, você começa a ver que você vivia num sistema completamente diferente do que o que você, na verdade, deveria estar vivendo. Você vivia num sistema completamente escasso,
de relacionamentos saudáveis, de uma vida abundante, de saúde abundante, e assim vai. Então, quando você começa a ampliar o teu grau de consciência, através de conhecimentos, através de informação, através de perguntas sobre si, sobre o mundo, sobre as coisas, sobre os relacionamentos, sobre as pessoas no seu entorno, você começa a ver além da terceira dimensão. E você entra numa nova frequência, numa nova realidade. Através dessa nova realidade, você vai ampliando a sua nova realidade. E assim você vai subindo de frequência. A nossa evolução, ela é eterna. Existem infinitas dimensões e infinitas frequências de realidade. E conforme a gente vai ampliando o nosso grau, a gente vai entendendo tudo que acontece, né, além do que o que a gente vive aqui. Então, por exemplo, né, muita gente aí fica verbalizando, enfim, trazendo, né, a volta de Jesus, as crenças, né, religiosas aí que o próprio ser humano foi criando nessa. A volta de Jesus, que muita gente comenta, é, na verdade, um jump que as pessoas fazem da terceira dimensão para uma outra frequência de realidade. Digamos aqui para uma quinta dimensão. E o que significa isso? Os conhecimentos de Jesus já estão expostos e já existem há mais de 2.000 anos. Então, a 3D, ela vibra nessa frequência escassa há mais de 2.000 anos. Então, o que acontece aqui? A gente chegou num momento onde a população humana aqui, que aí gira em torno de 8 bilhões de pessoas, estão acordando, estão saindo de uma vida inconsciente para uma realidade mais consciente, entendendo coisas que as pessoas não entenderam durante esses 2.000 anos. Então as pessoas, essas consciências que vibram na terceira dimensão, estão conseguindo de alguma forma despertar e entender quem são, o porquê estão aqui, o porquê estão vivendo temporariamente, o porquê estão vivendo nesse corpo físico, o que é esse corpo físico, o que são os relacionamentos à nossa volta, por que muitas pessoas conseguem prosperar e viver uma vida abundante e outras vivem sempre em desordem, na doença, na escassez, relacionamentos ruins, relacionamentos tóxicos. Então, quando você faz esse processo, esse jump de sair da 3D e começar a vibrar numa nova dimensão, numa nova realidade, você está saindo de uma vida inconsciente para uma vida consciente. E isso é mentalmente. O seu mental, ele está ampliando, você está ganhando um novo grau de consciência. E é através disso que você vai começar a entender a sua realidade, a sua vida aqui, o seu corpo, de uma forma completamente diferente. E essa questão da vinda de Jesus, enfim, é porque os conhecimentos de Jesus estão sendo vistos de uma forma completamente diferente hoje. Antigamente as pessoas tinham uma visão muito escassa. A interpretação dos conhecimentos bíblicos são bem distorcidos, né? As pessoas falam aí muitas coisas que hoje não fazem mais sentido para ninguém aqui. E quanto a essa vinda de Jesus, é exatamente isso que eu comentei. É um grau de consciência das pessoas que estão nessa terceira dimensão. Elas estão ganhando um grau de consciência maior, elas estão conseguindo evoluir mentalmente e emocionalmente e fazendo esse salto quântico, esse jump para essa nova frequência de realidade. Quando você acessa uma nova frequência de realidade, você começa a perceber a vida de uma forma completamente diferente. Você vai vivenciar relacionamentos de uma forma diferente, você vai vivenciar a sua vida profissional de uma forma diferente, você vai vivenciar a sua vida financeira de uma forma diferente, você vai vivenciar a sua vida física, o corpo, a sua saúde de uma forma completamente diferente. Então, se hoje você está vivendo coisas indesejadas nos seus relacionamentos, seja familiares, seja íntimos, ou você está vivendo problemas físicos, né, doenças de repetição, crônicas, ou você está vivendo outras doenças físicas aí, ou você tem outros problemas indesejados, enfim, você em algum momento vai ter que fazer esse jump, vai ter que fazer esse trajeto de uma realidade escassa, no caso aqui falando da 3D, para uma nova frequência de realidade, 4D, 5D. Você vai ter que fazer este caminho. Não existe outro caminho, só existe o caminho da evolução. A escolha das pessoas não fazerem isso é porque elas foram instruídas na 3D a realmente não aceitarem certas informações que fazem com que elas fiquem bloqueadas nessa 3D, nessa terceira dimensão mental, nessa vida, nessa frequência de realidade que você vive, que você acha que é a única que existe. Então, quando você acessa informações e você vai vendo que realmente tudo que você acreditava não era bem a real verdade, que existem outras verdades, que existe outra forma de você se relacionar, que existe outra forma de você trabalhar, que existe outra forma de você gerar dinheiro ou gerar renda, ou que existe uma outra forma de você viver uma vida abundante, ou que existe uma outra forma de você cuidar da sua saúde, quando você começa a entender esse processo, você vai se movendo a uma nova frequência de realidade. E só existe um caminho, não existe outro caminho. A questão aqui é quem consegue
fazer esse jump, quem se abre para receber a informação que precisa para poder sair da frequência onde se encontra e para viver uma nova realidade. Mas o que acontece aqui nesse processo? Muitas pessoas passam aí uma vida inteira, essa existência aqui, vivendo sempre na mesma frequência de realidade. E elas se desconectam dessa existência física, desse corpo físico, com uma mesma mentalidade, com uma mesma frequência, com o mesmo grau de consciência de quando elas entraram nessa realidade física. E aí você retorna e volta e vive nessa mesma frequência. A 3D nunca vai acabar, como todas as outras frequências de realidade. O que acontece aqui é quem você se torna para viver a realidade que você deseja, a dimensão que você quer acessar. E você só consegue fazer isso quando você começa a se desapegar da realidade 3D, da terceira dimensão que você vive mentalmente. Quando você começa a ampliar o seu grau de consciência para receber informações que vão auxiliar no seu processo de sair da inconsciência para viver uma vida mais consciente. Então, qual que é a tarefa de todas as pessoas, dessas 8 bilhões de pessoas que estão habitando um corpo físico nesta realidade, nessa frequência de realidade que a gente está aqui? É começar a se abrir para receber informações, para que você comece a evoluir, para que você comece a organizar os seus relacionamentos, a sua saúde, organizar o seu profissional, organizar o seu propósito de vida, entender o que você está fazendo aqui, o que é o seu corpo físico e como dominar o seu mental e o seu corpo físico para que você viva a vida que você deseja. E para que você saia dessa realidade 3D escassa em todos os sentidos, em todas as áreas e comece a viver uma realidade completamente diferente. Então, quando você começa a acessar essas informações, você começa a descobrir, você começa a acessar que existem pessoas que já vivem essas novas realidades, essas novas dimensões aqui mesmo onde nós estamos, de uma forma completamente diferente. Elas vivem vidas abundantes, elas vivem vidas fenomenais, saúde absurda, relacionamentos saudáveis, profissional da forma que desejam, financeiramente tem contas abundantes. Então é desta forma que a gente vai se movendo a sair de uma realidade completamente escassa, onde a gente não sabe lidar com os nossos relacionamentos, com a nossa saúde de uma forma elevada, com o nosso profissional, a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso trabalho, o nosso propósito de vida, o nosso financeiro também. E quando a gente começa a entender todo esse processo, a gente começa a mudar completamente a nossa vida, porque a nossa vida ela é mental. Quando a gente amplia o nosso grau de consciência, a nossa mentalidade, a gente vai se movendo a uma nova frequência de realidade. E aí a gente começa a entender que tudo que a gente pensava, tudo que a gente vivia, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos atos, eles estavam baseados numa frequência escassa. A gente achava que a gente não podia, que a gente não conseguia, que a vida era isso mesmo, que as pessoas vêm aqui para sofrer e elas sofrem, e enfim, que a vida não é guiada pela gente, que sempre existe um terceiro, sempre existe um culpado e que não temos o poder e o domínio da nossa vida, da nossa realidade. Então, quando você começa a fazer esse jump, você começa a se tornar um ser mais consciente. E você vai saber lidar com a sua vida, com os seus desafios de uma forma completamente diferente. Então, meus amores, se vocês chegaram até aqui e escutaram todas essas informações, se sintam privilegiados, porque não é qualquer ser humano que está acessando essa informação. Existem milhares de pessoas nessa realidade física que não estão acessando essas informações e que vão demorar ainda muito tempo para conseguir entrar nessa frequência e conseguir a se abrir a receber as informações que vão levar você no caminho que você precisa ir, que é o caminho onde todo mundo precisa ir. Só existe um caminho para a evolução. Não existe vários trajetos, existe um caminho para a evolução e é nesse caminho que você vai procurar, buscar a viver a realidade que você deseja viver. Quando você entende que você tem o poder e o domínio de escolher o que você quer viver, aí sim você vai entender que existem infinitas possibilidades para você alcançar aquilo que você deseja. Mas o caminho da evolução, do jump, da 3D para outra dimensão, é só um. Então, se você está vivendo algo parecido com o que eu comentei aqui, se você não possui ainda as informações para entender a sua vida, para entender quem você é, tudo que você vive, como que você faz esse salto, como que você faz esse jump, para começar a sair de uma vida inconsciente e começar a viver uma vida consciente, para destravar a sua vida, para romper todos os elos energéticos que mantêm você nessa 3D escassa, então não perca mais o seu tempo e comece a fazer essa mudança mentalmente, essa mudança de mentalidade. Comece a sair dessa vida escassa, dessa 3D, onde as pessoas vibram no medo, na insegurança, nas doenças, na escassez, na falta, na perda e comece a trazer uma nova visão de realidade para você. Quando você começa a ampliar o seu grau de consciência, a sua percepção sobre você e sobre a vida e os outros, tudo à sua volta começa a mudar. Então eu te convido agora a clicar no link aqui ou no link da minha bio para que você comece hoje a fazer essa mudança. Um beijo no coração.